Bom dia, irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos à primeira EBD do ano de 2021. Espero que vocês tenham feito planejamentos nesse ano e, como foi falado também no domingo, que além de planejamentos da nossa vida profissional, amizade, conjugal, entre outras coisas, mas que o projeto principal seja o reino de Deus, tá bom? Infelizmente essa EBD está sendo gravada, mas que isso não impeça de Deus estar falando com você também nessa manhã, através dos louvores e também através da aula que a Laís vai trazer pra gente. Que Deus possa estar falando com vocês nesse momento. Aí na sua casa, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja aos mares ao som feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Louve na sua casa, erga sua mão na sua casa. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. E ruja aos mares ao som de teu nome.
tuas promessas. Diga ao Senhor: incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Louve na sua casa. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Tua Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. E esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Eu perdido estou sem ti. Perdido. Eu nada sou sem ti, Jesus. Eu perdido estou sem ti. Levante clamor agora na sua casa e cante com todo o coração. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti.
Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Cante com todo o seu coração. Perdido estou sem ti. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse momento de louvor, Senhor. Continue falando conosco, Senhor, através dessa aula de EBD agora, Senhor. Use ela aí, Senhor, nessa aula. Tire qualquer nervosismo dela, Senhor. Que o Senhor possa estar dando sabedoria para ela, inteligência, coisa que ela já tem, mas que ela possa estar lembrando tudo que ela estudou e tudo que ela tinha e quer passar para a gente, Senhor. Que seja o Teu Espírito Santo agora agindo na vida dela. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Um feliz ano novo para todo mundo. Espero que tenham passado uma boa passagem com a família, com os queridos, né? Que tenha sido um momento gostoso. Eu gostaria de entrar na presença de Deus em oração mais uma vez. Agradeço ao Bruno pelos louvores. Deus continue abençoando sua vida. Mas vamos nos colocar agora na presença de Deus. Senhor meu Deus, eu te agradeço por essa oportunidade, ó Pai, de estar aqui nesse dia para falar da Tua palavra, Senhor, falar daquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. Pai, o Senhor sabe que eu nada sou aqui, ó Pai, sem Ti, que eu sou perdida, Senhor. Assim como a música falou, sem Ti, ó Pai, eu não sou nada, Pai. E eu me coloco aqui, Senhor, como um instrumento, Senhor, para ser usado, Senhor, através da Sua vontade, ó Pai. Me usa, Senhor, fala através de mim. Me perdoa pelos meus erros, ó Pai. E que essa palavra possa chegar, Senhor, ao coração das pessoas que estão ouvindo essa EBD hoje, ó Pai. É isso que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Então, eu estou muito feliz da oportunidade de fazer um estudo para a EBD, né? Faz tanto tempo que eu não faço isso, estou acostumada a fazer isso de forma presencial com os meus alunos. É bem diferente aqui, com um celular na nossa frente. Então, eu vou tentar deixar o nervosismo um pouquinho de lado e focar nas coisas que eu preparei. E eu espero que seja bênção para vocês, tá? Então, eu estava pensando um pouquinho, né? Eu fugi daquele assunto bem tradicional de começo de ano, né? E quis trazer uma coisa nova para vocês, que foi algo que Deus falou comigo ao longo do ano, que eu aprendi durante o ano. Então, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Então, eu coloquei aqui na lousa para eu me orientar. E eu também vou tentar escrever ali as coisas que eu separei para poder ficar visualmente fácil para vocês entenderem, né? Então, o assunto que eu separei para hoje foi uma nova gestão para 2021. E eu gostaria hoje de falar sobre gestão, né? O que será que é gestão? Acho que a maioria de vocês sabe, mas talvez alguns mais novos não. Mas gestão ou gerir é a ação de administrar alguma coisa, né? De cuidar, de organizar algo, de ser responsável por algo, né? Então, eu separei esse tema, né, de uma nova gestão para 2021. O que a Bíblia diz para nós cristãos sobre gestão? A gente está muito acostumado a ver esse assunto gestão no meio corporativo, né? Aprender isso em cursos, fazer aulas
extracurriculares para aprender um pouquinho sobre gestão, quando, na verdade, a Bíblia ela fala muito para a gente sobre gestão, né? E gestão tem vários pontos e vários aspectos que a gente poderia ficar aqui dias falando a respeito deles, mas eu quis separar a gestão em dois aspectos, né, que é no trabalho e no lar. E aí, dentro de cada um desses aspectos, citar alguns pontos sobre a gestão. Por que eu escolhi esses dois aspectos? Porque quando a gente para pensar, são as duas coisas que ocupam mais o nosso tempo, não é mesmo? O trabalho, que praticamente ocupa aí 70%, sei lá, 60% do nosso tempo da semana, e o restante praticamente é no lar, na nossa família. Né? Claro que a gente tem o tempo aqui na igreja, o tempo com os amigos, mas, de um modo geral, o trabalho e o lar são o que ocupam a maior parte do nosso tempo. Então, para ser efetivo, né, para realmente fazer diferença na sua vida, eu gostaria de falar da gestão nesses dois aspectos. E aí, pensando nisso, como você avalia o gestor que você foi em 2020? Aí você fala, aí você está falando só para quem trabalha, ou quem é mais velho. Não, eu estou falando aqui para todo mundo, porque quando a gente fala em gestão, eu não falo necessariamente para quem trabalha apenas. Pode ser para você que estuda, para você que é um filho, ou para você que exerce qualquer função, pode ser para o seu líder, ou para um funcionário, né, de mais baixo escalão. Pode ser para qualquer um, porque gestão é justamente administrar alguma coisa. E eu tenho certeza, quando você pensa na sua rotina e no que você faz, alguma coisa você administra. Seja o seu estudo, seja a atividade que você faz em casa para os seus pais, seja como uma assistente, né, uma simples assistente de um escritório, que você controla alguns papéis. Isso é uma função, você está gerindo aqueles papéis também, você está exercendo uma função de organizar, de administrar aquilo. Então, a gestão ele serve para relacionamentos também, né? Às vezes um namoro, um casamento, tudo isso pode ser incluso na gestão, né? E gestão é como você lida com aquele assunto. Então, pensando nisso, como você avalia o gestor que você foi em 2020? Será que falhou em muitos aspectos aí, deixou a desejar, ou não, eu fui um bom gestor, eu fui promovido, né, eu conquistei os meus funcionários, ou na minha família, eu fui um bom líder, ou na escola, eu fui um excelente estudante, né? Como você foi em 2020? Né? E o meu propósito hoje é poder te dar algumas instruções para poder melhorar essa avaliação para 2021. Talvez a sua avaliação tenha sido boa aí, né? Fui muito bem em 2020, mas eu acho que a gente sempre tem o que melhorar, não é mesmo? E talvez alguns pontos que eu vou trazer aqui hoje possam te ajudar a melhorar nesses aspectos. Então, eu vou começar aqui pelo trabalho. Desculpa a minha falta de dinâmica com a câmera, virando de um lado para o outro, mas eu vou começar aqui pelo trabalho. E eu queria mencionar 3 pontos aqui na gestão do trabalho. Eu vou até apagar o lar aqui por enquanto, para a gente focar aqui no trabalho. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de falar na gestão do trabalho é: reconheça quem você é e as suas falhas. Quem você é e suas falhas. Lógico, se eu for falar aqui sobre tudo que envolve gestão no trabalho, né, são muitos pontos. Mas, assim, eu quis pegar os 3 pontos que eu acho que voltam mais para o lado cristão e aquilo que pode realmente edificar a sua vida. Porque acredito que os outros pontos, eles são muito técnicos e você consiga, através de algum curso ou de algum estudo, aprimorar esses pontos, né? Então, reconheça quem você é e suas falhas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Provérbios 28, capítulo 28, versículo 13, que diz assim:
Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Você pode achar que isso é muito diferente daquilo que você vive no seu dia a dia. Mas eu vou te dar uns exemplos que às vezes você pode se encaixar. E eu me encaixo neles sempre, com muita frequência. No meu trabalho, no meu dia a dia, e não só no trabalho, né, nas relações que eu vejo entre as pessoas, eu me deparo muito com as pessoas sempre responsabilizando outros pelos problemas que estão acontecendo. Às vezes, realmente, você não tem a culpa naquele assunto, né? Mas é muito comum você ver a pessoa responsabilizando outros por algum problema que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo aqui, numa ligação de trabalho, quando você pergunta para o fulano, nossa, mas por que isso aconteceu? Ah, não, mas porque o fulano falou que era assim, aí o ciclano disse para fazer desse jeito, e aí, né, eu fiz dessa forma, porque o fulano falou. A pessoa sempre se esquivando de ter responsabilidade daquele erro. É muito difícil, é muito raro você ouvir da pessoa assim, não, isso aconteceu porque eu falhei. Eu não tive atenção, não passei desapercebido do assunto, realmente eu não vi, eu poderia ter sido mais atento e foi uma falha minha, eu quero tentar corrigir isso com você, o que eu posso fazer para melhorar? É muito raro esse tipo de comportamento, eu vejo isso pouquíssimas vezes. E principalmente quando às vezes você tem um gestor, ou um líder, um chefe, um gerente, que ele é bem do carrasco, ou um pai, né, um pai e uma mãe, ou na sua escola, né, um professor muito durão, você tem muita dificuldade de assumir para essa pessoa que você errou. Porque você fica morrendo de medo da reação daquela pessoa, da bronca que você vai levar daquela pessoa, né? E você quer fugir daquela situação que é ruim, você não quer isso. E muitas das vezes, você está pensando no seu sucesso, que você quer crescer, que você quer ser promovido, que você quer ter um salário maior, ou você quer passar de ano, quer passar na sua prova. E você, o que você faz? Você tenta se esquivar, você não quer mostrar um cara cheio de defeitos, né? Você não quer mostrar uma pessoa imperfeita. Por quê? Uma pessoa imperfeita não vai ser promovida, né? O meu patrão ele vai promover aquele que foi o mais certinho. Será? Eu acho que quando Deus nos fala que quem esconder os seus pecados não terá sucesso na sua vida, Ele é muito claro, e Deus não mente na sua palavra. Que quando você esconde as coisas que você faz, ou os erros que você tem, Deus não aprova isso. E as consequências virão. Às vezes as consequências não são diretas, né? Do assunto que você está errando, né? A consequência não é direto naquilo. Mas aquilo pode refletir em outras coisas da sua vida, né? E você pode ter outras consequências. Então, a gente tem um hábito constante de não se responsabilizar, de não conhecer quem a gente é, as nossas fraquezas. Porque todos nós somos fracos. Em muitas coisas. Nós falhamos, nós não somos Deus. Nós somos homens. Homens cristãos, mulheres cristãs, que buscam constantemente, diariamente, serem mais parecidos com Cristo. Sim, a gente busca não errar, a gente busca não falhar, a gente busca não pecar. Mas nós vamos pecar. Nós vamos pecar todos os dias. Nós vamos chegar no nosso trabalho, no nosso colégio, todos os dias nós vamos cometer um erro. Seja ele pequeno, seja ele de dimensão maior. É quase que impossível você passar um dia sem cometer um pequeno erro. Pode ser que isso aconteça, mas 2, 3 dias é muito difícil. E é louvável o homem, a mulher que tem a postura de reconhecer o seu erro, aonde você errou, chegar e falar, olha, eu errei nisso, eu fui falho nisso, eu não estou sendo correto nisso. Isso é muito difícil, tanto para um funcionário, para um aluno, né, para alguém que está na posição lá de liderança, às vezes lá embaixo, quanto para um gestor, um chefe, um gerente, um professor.
É muito difícil também para quem está na posição lá de cima, olhar para os seus subordinados e dizer, gente, então, eu errei nesse sentido, eu errei nisso, naquilo. Então, por isso que a nossa equipe, por isso que você não foi bem sucedido, ou aconteceu isso ou aquilo, porque eu errei. É muito mais difícil reconhecer. Por quê? Porque o gestor, o profissional, o gerente, ele tem aquela postura do cara, né? É o cara intocável, é o cara que sabe mais, é o cara que toma as decisões, né? É o cara que puxa, é o cara que lidera. Mas ele continua sendo simplesmente um cara, né? Um homem cheio de defeitos. E se esse homem ele não para e não reconhece os defeitos que ele tem e aonde ele erra, ele não consegue crescer, ele não consegue evoluir e ele não consegue trazer a equipe dele junto com ele. Porque como ele quer uma equipe que trabalha junto? Como ele quer uma equipe sincronizada? Se ele mesmo não consegue ser o exemplo de mostrar que nós falhamos, tudo bem falhar, não tem problema. Claro que tem problemas que geram mais transtornos, né? É inevitável certas coisas. Mas eu acho que o foco ele tem que ser sempre na solução. Eu errei, reconheço o meu erro. O que nós podemos fazer para melhorar isso? Então, eu acho que a gestão, ou qualquer mudança na sua vida, em 2021 ou daqui para frente, ela sempre começa no eu. A gente não muda o mundo esperando que o mundo mude. A gente muda o mundo sendo diferente. E eu acho que a gente só pode começar um passo em 2021, a gente só pode começar um ano olhando para trás e reconhecendo os nossos erros, reconhecendo aquilo que nos fez cair, reconhecendo as falhas que a gente teve. E não só reconhecendo, colocando isso para fora, chegando nas pessoas envolvidas e dizendo, olha, eu fui falho nisso. Eu não fui um bom chefe nisso, eu não fui um bom funcionário nisso, eu não fui um bom aluno nisso, um bom professor. Eu não fui. Eu errei nessas coisas e eu quero melhorar. Eu vejo muito no meu trabalho. Às vezes a pessoa, né, o patrão pediu alguma coisa para o funcionário ali, e o funcionário não fez, por N motivos. Às vezes não conseguiu, às vezes não deu tempo, às vezes não deu certo. E aí o funcionário fica fugindo do patrão para não ter que falar que não fez, ou que fez errado. Vocês já viram isso? Eu vejo isso quase todo dia. Ai, não quero encontrar com ele, porque eu não quero falar sobre esse assunto, ou com seu amigo que você errou, né, com seu professor, sei lá, com qualquer situação da sua vida. Você evita a pessoa. Porque você não quer falar sobre aquilo, você não quer expor para ela o seu erro, a sua fraqueza. Quando, no contrário, o que a Bíblia nos pede, o que Deus nos ensina, é sobre a verdade. Você não conseguiu fazer, você foi falho, não deu certo, não tenha medo de falar. Pode ser que você escute uma bronca por conta daquilo. Às vezes isso é a consequência do erro, e todos os erros vão ter consequências. Mas tudo bem, ouça a bronca, ouça o conselho, ouça a correção, e tome aquilo como gás motivador para você melhorar, para você fazer diferente, para você dizer para aquela pessoa, eu não vou fazer mais isso, eu não quero fazer mais isso, me ajuda, eu não quero mais errar nesse aspecto. A gente não tem que ter medo. E eu já vi muitas situações da pessoa que foi sincera, chegou e falou, achando que o mundo ia cair, e não, ela foi reconhecida por ser sincera. Ela ganhou confiança daquela pessoa, daquele patrão, daquele gerente. Mesmo o gerente, às vezes, assumindo uma posição de falha, de erro, os seus liderados olham para ele com admiração. Nossa, esse cara é diferente. Esse cara, eu quero ser igual a ele. Não, eu também errei nesse aspecto. Nós todos erramos, não foi só você que errou. Então, a gente pode fazer uma coisa diferente juntos. É muito melhor do que você ficar escondendo aquilo que você é. Então, o primeiro aspecto, muito importante, reconheça quem você é e as suas falhas. O segundo aspecto
muita gente aí já está cansada de ouvir falar sobre isso, é empatia. Talvez você esteja cansado de ouvir falar sobre empatia e ainda até hoje não saiba o que é empatia. Esse ano, eu tive a oportunidade de fazer um curso na área de gestão e eu aprendi algumas coisas sobre empatia que eu realmente não sabia, né? E eu fazia muita coisa errada, ainda faço, né? Quem sou eu para ser perfeita no assunto? E eu queria compartilhar isso com vocês. Muitos acham que ser empático é ser como Lucas fala lá no capítulo 6, versículo 31. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a você. Isso é muito importante. O que Jesus disse aqui é fundamental. Você fazer para o outro aquilo que você faria para você mesmo. Aquilo quer dizer no sentido de tipo, se não é uma coisa legal, que você não gostaria que ninguém fizesse com você, não faça. Mas isso não é empatia. Porque empatia não é você olhar para o outro e simplesmente o que você acha que o outro está passando ou está sentindo, e você simplesmente julgar aquela situação. Você vai entender agora em Hebreus 13. O versículo 1 a 3, que diz assim: continuem, no versículo 1, continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. E aí ele fala, lá no versículo 3, lembrem dos presos como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembrem dos que sofrem como se vocês estivessem sofrendo com eles. Então, muitas pessoas acham que empatia é estar na pele do outro. Essa situação ela mostra muito algo de estar na pele. Mas eu aprendi ao longo do meu curso que ser empático não é simplesmente estar na pele. Porque o estar na pele, né, você está na pele da pessoa, a Laís, né, na pele do Bruno, por exemplo, passando por uma situação. A Laís ela tem uma bagagem. Ela nasceu no ano tal, passou por isso, viveu aquilo, né, morou em cidade tal, X, Y, Z. Eu tenho uma bagagem de experiências, de sentimentos atrás de mim, que, passando pela situação que o Bruno passou, ainda assim, eu não consigo ser empática com ele. Porque o Bruno tem uma outra bagagem, tem uma outra carga de experiência e sentimento atrás dele. Então, ele está passando por aquela situação com uma visão diferente da que eu tenho. E às vezes eu julgo muito o que ele está passando, achando que eu estou sendo empático. E eu não estou sendo empático. Porque ser empático é você estar na pele do outro, sendo o outro. É difícil. Por isso que é tão difícil ser empático. Porque a gente vai ter muita dificuldade de realmente entender o que a pessoa está sentindo. Por não ter vivido tudo que ela viveu, por não estar realmente dentro dela. Né? E durante esse curso que eu tive, eu aprendi que quando a gente pensa em empatia, a gente tem o hábito de interpretar o que nós vemos. Então, nós olhamos para a situação do outro e nós interpretamos aquilo que ele está passando, a dificuldade que ele está vivendo. E quando a gente interpreta, a gente tem o lado crítico de achar que as nossas convicções servem para a situação que o outro está passando. E não necessariamente. Né? Porque empatia não é olhar e interpretar. Empatia é olhar e observar. Você percebe a diferença? De você observar, de você entender, de você compreender toda aquela situação. E aqui eu gostaria de citar alguns pontos, eu vou até escrever para ficar visualmente, né, melhor para vocês, alguns pontos. O que não é empatia? Não é empatia. Então vamos lá. Empatia não é competir.
competir. Como assim, né? Já pegou aquela pessoa que veio te contar, por exemplo, nossa, eu passei por um susto essa semana, né? Fui assaltada. A pessoa está lá te contando. A outra que está ouvindo fala o quê? Mas eu já passei por isso umas 10.000 vezes, né? Nossa, mas já sei como que é isso muito mais do que você. Você já parou para pensar o quanto as pessoas costumam fazer isso, né? E ao invés de ouvir, elas começam a se colocar no lugar do outro, se competir. Nossa, mas eu nunca passei por isso, né? Isso nunca aconteceu comigo. Não, aconteceu demais. Já estou cansada de viver isso. É muito comum ter essa competição. Eu sofri mais que você quando eu passei por isso. Nossa, por que você está assim? Nossa, eu tirei de letra, né? Já passei por isso muitas vezes, então a gente tem esse hábito de competir, e empatia não é competir, tá bom? Cada um tem uma situação diferente. Por exemplo, o Bruno pode estar passando por uma perda de um parente, só que ele nunca perdeu nenhum parente, e aquele parente era um parente muito próximo. Eu perdi uns 5 parentes durante a minha vida, eu estou só simulando. Só que não eram parentes muito próximos, já passei por isso 5 vezes. Não tem como comparar o que eu estou sentindo com o do Bruno. Mesmo se eu tivesse perdido 5 parentes próximos. Mesmo assim, é uma experiência única para ele, ele nunca passou por isso, é diferente, ele já, né? Então, a gente não pode confundir empatia com competição. Empatia também não é consolar. A gente acha que a pessoa quer consolo, né? E a gente vai lá, dá um consolo, quer fazer alguma coisa para tirar ela daquela situação. E empatia não é consolo. Não é você consolar a pessoa. Empatia também não é encerrar o assunto. Vamos parar de falar sobre isso? Isso não está te fazendo bem. Não, vamos sair, vamos ver um filme, vamos distrair a mente, não vamos falar mais desse assunto, não. Empatia não é isso. Não é encerrar. Às vezes aquele assunto ele precisa ser falado. E aquela pessoa precisa colocar aquilo para fora. E, por último, acho que um dos erros maiores, empatia não é aconselhar. Muita gente acha que é, né? Não necessariamente acha que é aconselhar, mas que a empatia, ela induz um aconselhamento. A pessoa está ali se abrindo com você, você está se mostrando empático, e aí você vai querer aconselhar e dar o seu palpite master no assunto. Claro que o seu conselho ele pode ser útil em muitas situações, mas você precisa ter olhos e observar a situação. Aquela situação precisa de um conselho? Aquele seu amigo, naquele momento, ele está ansiando por um conselho? Se você tem dúvida, pergunte a ele. Por quê? Porque muitas vezes ele só quer ser ouvido. Ele até às vezes já sabe o que fazer em relação àquela situação. Ele só precisa, muitas vezes, quando você é gerente e tem um funcionário, o seu funcionário só precisa que você saiba pelo que ele está passando. Né? Ou gerente, ou vice-versa, aluno, professor, seja lá qual for a sua função. Só precisa saber pelo que está passando. Para que ele não julgue, né, a dificuldade que você está tendo no trabalho ou nos estudos de forma incorreta. Que, poxa, está acontecendo isso, eu já fiz aquilo. Né? Só estou aqui me expondo para que você tenha um pouco de empatia e se coloque um pouquinho na minha pele, né, e consiga imaginar como tem sido difícil para mim executar esse tipo de coisa. E aquela pessoa não quer um conselho. Mas você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Poxa, às vezes você não sabe, às vezes a pessoa já tentou várias coisas, inclusive as coisas que você já está falando. Aí você já reparou que fica até chato? Você vai tentar ser empático, quer dizer, você vai desabafar com alguém e a pessoa já vem com uma lista de coisas que você tem para fazer, de conselhos. E você fica assim, ela não consegui nem falar para ela que eu já tentei isso, já tentei aquilo. Aí fica até, mas eu já tentei e não deu certo. Fica até chato, né? De você ser aquela pessoa que já tentou 1000 coisas e nada deu certo para você. Porque a outra já vem tão preparada de soluções. E o que eu quero não é a sua solução necessariamente. Eu só quero poder falar sobre isso com alguém.
né? E, claro, né, à luz das Escrituras, Deus sempre nos ensina aos conselhos, né? Se for da vontade de Deus, se Deus colocar no teu coração, com certeza você vai ter um conselho excelente para dar para aquela pessoa que ela ainda não, que ela precisa realmente ouvir. Então, ao contrário, né, do que não é empatia, o que é empatia? E aqui eu queria que vocês gravassem bem isso que eu vou dizer, que é ouvir com curiosidade. Curiosidade. Já parou para pensar que muitas vezes a gente ouve sem nem estar afim de ouvir? Isso não é empatia. Empatia é quando você ouve com intenção, com curiosidade, realmente interessado no assunto, querendo saber, querendo aproximar, querendo entender melhor aquela pessoa que está ali diante de você. Ser empático é investigar a real necessidade. Investigar a necessidade da pessoa. Então, quando a pessoa está desabafando com você, você vai fazendo perguntas para poder entender melhor, para que ela também enxergue qual que é a real necessidade que ela tem, né? Também identificar o sentimento daquela pessoa. Identificar o sentimento que ela está, né, sentindo naquele momento. Identificar o sentimento. E, por fim, sugerir. Né? Sugerir. Fazer a sugestão. Você quer um conselho? Ou então, o que você acha que pode ser feito a respeito disso? Né? Ou então, simplesmente, poxa, eu não sabia que essa situação toda causava esse impacto em você. Então, quando a gente fala sobre empatia, e aqui vai um conselho para os gestores, para os funcionários e para todos que estão me ouvindo, reconheçam a pessoa que está diante de você. Saibam ler essa pessoa. Saibam observar essa pessoa. Eu acho que são raros casos de você ter um funcionário ou um gestor realmente... a palavra que eu quero buscar é intencionalmente ruim, né? Que realmente está fazendo tudo de propósito para que dê ruim. Eu acho muito raro. Sempre você tem ali alguém disposto ou com a intenção de fazer algo de bom. E às vezes as dificuldades no caminho, elas só precisam de um pouco de empatia para você conhecer quem está do seu lado, com quem você está trabalhando. Porque isso é fundamental para que você consiga desenvolver uma gestão sobre o seu trabalho, sobre as pessoas. Às vezes você é uma assistente ali, sobre as pessoas que trabalham junto com você. Você pode gerir aquele relacionamento entre elas. E a empatia, ela é fundamental naquele sentido. A gente precisa de mais empatia, a gente precisa se colocar. Eu pensei num exemplo... no maior exemplo que a gente tem de empatia. Porque o quanto empatia é ser cristão. Se você não é empático, desculpa, você não tem Cristo, a essência de Cristo em você. Porque Cristo é o maior exemplo de empatia que nós temos hoje. Que a maior empatia é que Deus descer e se encarnar. Não é simplesmente Deus vendo o que o homem está passando. É Deus vindo em forma de gente, se encarnando, colocando-se na pele dos homens. Passando por tudo que os homens passaram. Sentindo tudo que eles sentiram, vivendo aquilo literalmente na pele. Sendo homem. E não apenas tentando entender. Cristo é o maior exemplo de empatia que nós temos. E hoje nós precisamos ser empáticos porque Cristo foi empático conosco. Cristo veio ao mundo para morrer em nosso lugar e nos perdoar para que a gente não fosse mais assim. E se você não está sendo empático no seu trabalho, na sua área de estudos, você está pecando. Você precisa ser empático na sua casa, no seu trabalho.
E as 2 reclamações que eu mais escuto é do patrão dizendo, meu funcionário não veste a camisa. Não, eu ia falar primeiro que meu patrão não me conhece, meu patrão sabe quem eu sou, ele só me julga, só me dá cascada, só cobra de mim, só exige, ele não sabe quem eu sou. Eu escuto muito isso, muito, mas muito. E também do próprio gestor, dizendo que os funcionários não vestem a camisa. Né? São os 2 lados, um não conhecendo o outro, um não sabendo ser empático com o outro, não entendendo a real necessidade. E se você é o gerente de algum lugar e os seus subordinados estão sendo assim, não estão sendo empáticos, é responsabilidade sua que eles sejam, porque é você falhando como gestor. Você é responsável por os seus subordinados. Eles precisam ser empáticos também. Você tem a função como cristão de ensinar empatia dentro do seu trabalho e fazer com que a empatia seja uma ação diária, de conexão. Você já viu o gerente? Eu já passei por isso algumas vezes. O dono da empresa tem um gerente que desce a lenha nos funcionários. E o dono da empresa é um cara assim super... cristão, convicto, um cara que conhece a Bíblia, e às vezes tem um gerente ou um supervisor que está ali totalmente fora dos padrões bíblicos. Você, dono, dona, gerente, você precisa ser o exemplo para os seus funcionários e os seus subordinados. Você precisa ensinar eles a serem empáticos. Porque é você levando Cristo para eles. Poxa, é o seu trabalho, é onde você passa mais tempo, é onde você tem a oportunidade de levar Cristo de alguma forma, talvez não falando, mas com exemplos. É o seu propósito como cristão aqui na terra. Eu não vejo hoje outro propósito para a gente, não mais forte que no trabalho. Porque é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Se a gente pensa no trabalho só como uma coisa profissional, a gente está errado. É ali o nosso papel cristão. E eu já vou, envolvida nisso, eu já vou para o próximo ponto, que é você ser um obreiro aprovado no seu trabalho. E aqui eu vou usar o versículo de 1 Coríntios 10, que diz assim, no versículo 31. Portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A gente tem o hábito de separar o trabalho. O trabalho é profissional. É só, a minha função ali profissional que eu exerço. E a gente esquece que o nosso trabalho deve glorificar o Deus que nós servimos. Senão o seu trabalho é em vão. Que proveito há o homem ganhar o mundo e perder a sua vida? Não há nenhum proveito no seu trabalho, nenhum, se ele for exclusivamente profissional. O seu trabalho precisa ter um propósito cristão. Porque Deus nos ensina que tudo que a gente faz, tudo, nós temos que fazer para a glória do nosso Senhor. O seu trabalho, ele glorifica a si mesmo ou ao Deus que você serve? Será que o seu trabalho está voltado mais ao seu sucesso, ao que você conquista, ao teu salário, à sua remuneração, ao cargo que sobe, e ali você investe no seu trabalho na parte técnica, conhecimento, em crescimento profissional o tempo todo, você pensa ali, é sustento da família, eu preciso ganhar mais dinheiro para sustentar minha família. Essa é a visão que você tem do seu trabalho? Porque não é essa a visão que Deus tem para você, do seu trabalho. Você acha mesmo que com um propósito gigante que Deus tem para a gente, Ele ia deixar a gente passar a maior parte do nosso tempo fazendo algo que não é para Ele? Olha para que nós fomos criados. Não foi para o trabalho e para o sucesso profissional. O sucesso profissional é uma consequência daqueles que servem, daqueles que buscam a Deus. E não somente, nós vemos sucesso profissional com pessoas que não são cristãs. Isso é normal, é reconhecimento, mérito do esforço que a pessoa tem. Mas, quando a gente olha para a nossa vida cristã, o sucesso profissional,
ele não é o nosso propósito maior. Nosso propósito ele está em Cristo. E aí eu quero ir para Eclesiastes 2, 18 a 26. Que diz assim: tudo o que eu tinha e que havia conseguido com o meu trabalho não valia nada para mim. Sabia que teria que deixar tudo para o rei que ficasse no meu lugar. Olha Salomão, pensando, né, que tudo que ele tinha conquistado, de que adianta? Vai ficar para o rei que vai me suceder. E ele poderia ser um sábio, para administrar bem as coisas que eu conquistei, ou um tolo. Quem sabe? Quem vai saber? No entanto, ele seria o dono de todas as coisas que eu consegui com o meu trabalho. E ficaria com tudo o que a minha sabedoria me deu neste mundo. Tudo é ilusão. Então eu me arrependi de ter trabalhado tanto e fiquei desesperado por causa disso. A gente trabalha com toda a sabedoria, conhecimento e inteligência para conseguir alguma coisa. E depois tem que deixar tudo para alguém que não fez nada para merecer aquilo. E isso também é ilusão. Não está certo. Nós trabalhamos e nos preocupamos a vida toda. E o que é que nós ganhamos com isso? Tudo que fazemos na vida não nos traz nada, a não ser preocupações e desgostos. Não podemos descansar nem de noite. É tudo ilusão. A melhor coisa que alguém pode fazer é comer e beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. No entanto, compreendi que mesmo essas coisas vêm de Deus. Olha a sabedoria dele. Ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas de quem ele gosta, mas Deus faz com que os maus trabalhem, economizem e juntem, a fim de que a riqueza dele seja dada às pessoas com quem ele mais gosta. Tudo é ilusão, é como correr atrás do vento. Salomão foi muito sábio em ver o quanto a gente desperdiça o nosso tempo no nosso trabalho, correndo atrás de futilidade. Mas Laís, você está me dizendo que eu tenho que evangelizar agora todo dia no meu trabalho? Não, e sim, né? Porque o evangelismo, ele não é com palavras, né? Com pregações. Gente, agora na hora do almoço eu vou fazer uma pregação aqui para todo mundo me ouvir. Né? Vou falar sobre o nascimento de Jesus. Não necessariamente. Você fala muito mais com suas ações. Com as coisas que você faz. É ali que está o exemplo. É ali que você diz quem você é. É ali que está o seu propósito em Cristo. Eu sempre costumo falava muito isso para os meus alunos, o que Jesus faria em meus passos. Como será que seria Jesus, Laís, lá na Maxói, onde eu trabalho, sentada na minha cadeirinha, né, atendendo meus clientes? Como será que Jesus faria naquela posição? Aí está o propósito. As pessoas que trabalham com você veem Cristo através de você. Através das suas ações, isso fica nítido, claro. Sabe por quê? Porque Cristo, ele está atrelado a uma série de frutos, de aspectos. A Bíblia fala muito bem nos frutos do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Você pratica essas coisas no seu trabalho? Você pratica a integridade, a honestidade, a transparência, a gentileza, ser tardio em irar-se, ser compassivo. Você pratica todas essas coisas no seu trabalho? Quem você é no seu trabalho? Que tipo de cristão você é? No seu trabalho, na sua escola, em qualquer função que você faça. E aqui, por último, no trabalho, eu deixo a função, para mim, que é fundamental. Em qualquer um, que está lá em Marcos 10, 42 a 45, que diz: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quer ser o primeiro, que seja escravo de todos. Pois até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muita gente. Então, você quer ter sucesso real em Cristo no seu trabalho? Sirva as pessoas com quem você trabalha. Independente da sua função, independente da posição que você está, sirva. Preocupe-se sempre em servir.
E já, né, não me delongando muito aqui, que eu queria falar uma coisa muito importante na gestão no lar. Por quê? Porque quando eu venho aqui para o lar, eu tenho que lembrar desses 3 aspectos que eu já falei com você. E aqui no lar, gente, eu vou falar de forma muito específica aos pais. E você que é jovem, anote isso, porque um dia, talvez, se Deus permitir, você será pai. E coloque isso em prática quando você for pai. Gestão no lar. Primeira coisa, pai, mãe, você precisa reconhecer suas falhas. O ponto que a gente falou lá, como é que você quer que o seu filho se abra com você, chegue em você e fale das coisas que ele fez, os erros que ele fez, se você não faz isso? Você não o ensinou a fazer isso. Você, como pai e mãe, você precisa reconhecer as suas falhas aos seus filhos. O segundo ponto é ser empático. Você precisa ser empático com o seu filho. Observe os seus filhos, estejam atentos ao que seus filhos fazem, ao que eles são, ao que eles sentem, ao que eles passam. Vocês precisam observar. Precisam ser empáticos. E no terceiro ponto, vocês precisam ser o exemplo, né? Quando eu falei aqui de ser o obreiro aprovado, você precisa ser o exemplo para o seu filho. Então não adianta eu falar do quarto ponto, que é o principal aqui que eu quero falar em gestão dos pais, se você não for o exemplo. E o exemplo aqui é muito claro. Você é um pai que ora, que lê a Bíblia, que teme a Deus e que é obediente a Ele. Não exija isso dos seus filhos se você como pai não souber. Você precisa ser o exemplo nessas coisas. Ponto. A partir daí, o que eu quero falar sobre gestão no lar é instrução. E aqui, muito claramente, aquele versículo de Provérbios 22:6 que fala: ensine a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for mais velha, não se desviará dele. A gente vê muita criança que foi ensinada e se desviou, né? Será que foi realmente instruída? Eu fico pensando nisso. Deus nos colocou responsável pelos nossos filhos para que a gente ensinasse sobre a palavra e a vontade de Deus na vida dos nossos filhos. E eu acho que muitos aqui, e eu não vou julgar, mas eu imagino, talvez a gente tenha falhado, a gente tenha ensinado a palavra, tenha contado as historinhas da Bíblia, tenha falado sobre Jonas, o peixe, Jesus e tudo mais, mas a gente deu ouvido ao mundo, quando o mundo disse o seguinte para a gente: deixem os seus filhos serem o que eles quiserem. Não é o que o mundo diz hoje para a gente? Você tem que ser aquilo que você quiser, aquilo que te faz bem, aquilo que te dá prazer. É isso que o mundo nos ensina hoje. E lá em Eclesiastes 11:9, que foi o versículo-chave para eu falar desse ponto, e que talvez muita gente se engana, Salomão fala assim: jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Olha que lindo, né, meu filhão? Vai lá, filho, a Bíblia diz, faz o que você quiser, o que você gosta, o que te faz feliz. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós não temos que deixar nossos filhos serem o que eles quiserem. Nós temos que ensinar os nossos filhos a serem o que Deus quer que eles sejam. A cumprir a vontade de Deus. Por que, Laís? Por que eles não podem fazer aquilo que eles gostam? Porque a Bíblia diz que o homem é falho. Que por conta dos pecados do homem, Deus os entregou aos desejos do seu coração. Lá em Romanos 1, ele fala sobre isso. Que o homem foi se tornando tão mal, né? Que o homem foi se entregando. Que o próprio Deus deixou que eles fossem levados pelos desejos do coração. Porque o coração do homem, na sua essência, é mau. O coração do homem deseja o mal. E o seu filho querido, seu filho que sempre foi um anjo, ele tem um coração voltado para o mal. Ele vai, em algum momento da vida dele, desejar algo para o mal. Por quê?
Se Deus não for o centro da vida dele, se ele não aprender com você, pai, que ele deve cumprir a vontade de Deus, que ele deve temer o Deus que você serve, ele não vai saber fazer escolhas direito. Aí o seu filho fala, nossa pai, hoje eu não estou afim de ir na EBD, não estou afim de ir no Eviva. Ah, deixa ele, né? Está cansado, estudou muito. Não! Você sabe o que é temer a Deus? E você como pai devia ser um exemplo disso. Temer a Deus é ser compromissado com Deus. Você tem o compromisso com Deus. E vir à igreja, EBD, Eviva, ser compromissado com os ministérios, com Cristo, na igreja, no trabalho, nos estudos. Isso não é para encher volume aqui. Isso não vai da vontade ou do nosso desejo, do que a gente está afim de fazer, não, gente. Porque se for depender do que a gente está afim de fazer, a gente não faz nunca. A gente não faz nada para Deus. Porque a nossa vontade, os desejos do nosso coração sempre vão voltar para o mal. E nunca para Cristo. Por isso que o vir à igreja, estar no ministério, ser compromissado com Cristo, ele tem que ser de alguma forma uma obrigação. Muitas vezes vir obrigado, porque é temer o Deus que a gente serve. Você precisa ensinar isso ao seu filho. O seu filho precisa entender isso. Não é a vontade dele, não é o que ele quer fazer, é o que Cristo quer para ele, é o que Cristo deseja para ele. O seu filho precisa entender isso. Que é o que Deus quer, é a vontade de Deus. E nesse versículo de Eclesiastes, na segunda parte, ele diz, né? Ele não fica só na parte boa. Na segunda parte dele, ele diz, mas lembre-se de uma coisa, Deus julgará você por tudo aquilo que você fizer. Viu, moço? Deus o julgará. E lá em Timóteo, 1 Timóteo 6,17. Aos que têm riqueza nesse mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não darão segurança nenhuma. Que elas ponham as suas esperanças em Deus, que nos dá todas as coisas com grande quantidade para o nosso prazer. O que Timóteo está dizendo aqui é que quando nós, como cristãos, estamos voltados em cumprir a vontade de Deus, e aqui é o que Salomão fala sobre o desejo do coração, quando a gente está empenhado, quando a gente teme o Deus que a gente serve, quando a gente quer fazer a vontade dEle, os desejos do nosso coração são os desejos do coração de Deus. Olha que coisa! São coisas atreladas. Ele fala aqui, Deus nos dá as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Porque o nosso foco é agradar a Deus. Porque o nosso foco é fazer a vontade de Deus. O nosso foco é temor. E na minha Bíblia aqui de estudo, ela diz uma frase, que o temor a Deus redime a vaidade que está debaixo do sol. Quando a gente teme a Deus, os nossos desejinhos do coração, sabe aquela nossa vontadezinha? Sabe aquilo que a gente mais gosta de fazer? Aquilo fica redimido. Vai embora, perde valor. O que é aquilo? Diante da vontade de Deus. Então, nós precisamos temer o Deus que a gente serve. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a temer. Se você quer um 2021 diferente, se você quer que a sua casa seja diferente, que o seu trabalho seja diferente, porque é ali onde você passa a maior parte do seu tempo, e é ali onde você pode realmente fazer diferença. Você precisa temer o Deus que você serve. E você precisa passar isso para as pessoas, para os seus filhos, para os seus subordinados. Eu quero concluir em Eclesiastes 12:13, que realmente é a conclusão de Salomão para a nossa vida, que ele diz, de tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque foi para isso que nós fomos criados. Não foi para o seu sucesso profissional,
não foi para o seu sucesso em casa, para que você seja um excelente pai ou filho, não foi para você passar na faculdade, não foi para você ser o melhor estudante, não foi para isso. Nós somos criados para temer e obedecer ao nosso Deus. Você quer um 2021 diferente? Você quer que as coisas sejam mais produtivas, sejam melhores? Não que 2021 tenha sido ruim, porque a gente não pode olhar só para o aspecto da pandemia, né? A gente tem que olhar também para quanto Deus foi misericordioso com a gente. Se você quer um 2021 diferente, comece com foco em temer a Deus e ser obediente. E lembre de todas essas coisas que a gente disse, eu tenho certeza que o seu ano vai ser diferente. Amém? Obrigada por estar aqui. Senhor, meu Deus, obrigada por essa manhã, por esse aprendizado, por ter falado comigo, Senhor, meu coração. Eu peço, ó Pai, que o Senhor me transforme nessa verdade que o Senhor usou hoje, Senhor, para falar com a gente, ó Pai. A começar em mim, Senhor, que o Senhor me corrija nas minhas falhas, que o Senhor me ajude a melhorar dentro do meu trabalho, dentro do meu lar, para que o temor do Senhor, ele venha primeiro e para que eu cumpra a sua vontade em todas as coisas. Senhor, esteja comigo, esteja com cada um dessa igreja, cada um que está ouvindo essa pregação, ouvindo essa lição, esse estudo, ó Pai, que o Senhor esteja tocando nos corações, para que eles realmente sejam transformados através da sua palavra, Pai. É isso que eu te peço e desejo, ó Pai, que esse ano seja um ano de muita busca ao Senhor, de muita bênção, Senhor, para todo o seu povo, de união, Senhor, que o Senhor nos fortaleça, ó Pai. É isso que eu te peço, em nome do seu Filho Jesus. Amém.